Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Nassif pelo convite. Assim como o Marcos colocou no início, muitos dos slides que eu vou apresentar, muitos de vocês já conhecem, que eu peguei da apresentação do Dr. Akira Roma, no último seminário do BNDES, mas o assunto está em pauta e é o mesmo e a gente, é aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E, bom, vou começar a minha apresentação assim, dando uma abordagem na área de imunobiológicos mundial, trazendo para a Fiocruz, e depois, então, para Biomanguinhos, que é a unidade técnica da Fundação Oswaldo Cruz, que é dedicada ao desenvolvimento tecnológico e produção de imunobiológicos. E também aproveitar e discordar em algumas coisas aqui do meu amigo João Sanches. Primeiro, por favor. Bom, a abordagem, então, que eu estou trazendo é biotecnologia e imunobiológicos, vacinas, biofármacos e reativos para diagnóstico. Um breve contexto mundial de mercado e inovação e no Brasil. O desenvolvimento tecnológico e imunobiológicos, a Fiocruz, a experiência de Biomanguinhos em parcerias e desenvolvimento endógeno, e os caminhos possíveis para o desenvolvimento da biotecnologia na área de imunobiológicos. Próximo. Produção e mercado de vacinas mundial, se olharmos em 2002, em 2002, essa produção estava concentrada nos países europeus, né? Menos nos Estados Unidos e muito pouco, praticamente nada, em outros países, e era na ordem de 3,9 milhões de doses de vacinas. Já em 2004, continuam os mesmos produtores europeus, os Estados Unidos caem um pouco e começam a aparecer outros países, 2% já, que são produtores em países em desenvolvimento, ligados ao Developing Country Vaccine Manufacturers Network. E já pulamos para uma produção de 4,8 bilhões de doses. Então, o mercado em 2006 foi de vacinas, né, 6 bilhões de dólares, 2008 está em torno, estima-se 10 bilhões de dólares, e em 2012 estima-se 21 bilhões de dólares. Próximo. Esse daqui é o investimento. Realmente o Brasil ainda investe muito pouco em desenvolvimento tecnológico, né, na área de vacinas. Em 2002, isso é uma fonte da European Vaccine Manufacturers, o investimento foi em cerca de 1,5 bilhão de euros. Tá? Em 2004, também praticamente o mesmo, mas representando 22,5% do total de vendas de vacinas. E a tendência do setor são as fusões e aquisições, parcerias, alianças estratégicas, como o João acaba de mencionar. Só que as grandes empresas biofarmacêuticas e pequenas empresas de biotecnologia, né, essas parcerias, e entre empresas biofarmacêuticas, institutos e universidades, através do licenciamento, também das primeiras fases de pesquisa e desenvolvimento, acordos de copromoção, divisão de mercados, co-desenvolvimento e redes de desenvolvimento. Próximo. Aqui é apenas uma lista de alguns dos fóruns de desenvolvimento de vacinas internacionais, grande parte deles ligados à Organização Mundial de Saúde, ao Gavi, a Paz, né, financiado pela Bill e Melinda Gates. Existem várias entidades preocupadas e dedicadas ao desenvolvimento tecnológico de vacinas. Próximo. Esse é o mercado de biofármacos. Esse é o faturamento do mercado mundial. Tem tido um crescimento composto anual de 14%, 19 bilhões de dólares em 2003, e estima-se em 2015 passa para 146 bilhões. E liderado por biofármacos, né, eritropoetina, insulinas, interferons.
Esse é um mercado concentrado nos países desenvolvidos. É um mercado de biotecnologia, usa a biotecnologia como metodologia de busca de pequenas moléculas, peptídeos sintéticos, e o número de entidades biológicas derivadas da biotecnologia moderna está bem aquém do esperado ainda. Muitos não chegam à fase de pesquisa e desenvolvimento, ainda ficam na pesquisa básica. Próximo. Na área de reativos para diagnóstico, a gente também vê um crescimento exponencial, se compararmos 2000 a 2007, né, em bilhões de dólares. Aqui está demonstrado o crescimento dos principais laboratórios dessa área, que é como a Roche, a Abbott, Biorad, a Siemens, agora associada à Bayer, e a Biomerrier, um pouco menos, mas é um mercado liderado pela Roche e pela Siemens. Próximo. Então, o domínio tecnológico está em países desenvolvidos. A concentração de pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas em países desenvolvidos. Vacinas, é uma indústria, a indústria privada tem o lucro como motivo e não como saúde pública. Por vezes, há crises de desabastecimento e graves consequências para os programas de imunizações, como tivemos no Brasil na década de 80, início da década de 80. Novos produtos de alto valor agregado, protegidos por patentes e de alto custo. Há pequeno interesse em pesquisa e desenvolvimento em doenças prevalentes em países em desenvolvimento. Na área, o que caracteriza, né, a área de biofármacos? A indústria privada, lucro como motivo e não saúde pública, alta complexidade tecnológica, estratégias de proteção à propriedade intelectual, de alto custo. É um mercado, é um oligopólio, dominado por multinacionais. Ainda há incertezas quanto à regulação e biogenéricos e biosimilares. É uma área ainda que tanto a Anvisa, as autoridades regulatórias não têm uma experiência para avaliação e licenciamento. Reativos para diagnóstico, também da mesma forma, concentrado na indústria privada, cujo lucro é o motivo e não a saúde pública, e o desenvolvimento acelerado de novas metodologias com elevado conteúdo tecnológico e a consolidação da automação. Próximo, por favor. Bom, no Brasil, em termos de vacina, vou falar de vacinas, Programa Nacional de Imunizações, não podemos deixar de falar nisso, da produção e desenvolvimento tecnológico. Próximo. Foi em 82, quando houve o fechamento da produção nacional de vacinas e foi criado o Programa Nacional de Imunizações, foi adotada essa estratégia e estratégias de vacinação, como, por exemplo, no caso da poliomielite, com a criação dos Dias Nacionais de Vacinação. Conseguimos também iniciar a produção nacional, ainda que apenas o processamento final. E aqui a gente vê o resultado de uma estratégia correta, né? Essas são altas coberturas vacinais e aqui a eliminação da polio no Brasil em 1989. É um valor intangível. Próximo. Esse é o mesmo caso, o caso do sarampo também. Nós eliminamos em 99, foi o último ano que tivemos caso de sarampo no Brasil, mantemos altas coberturas vacinais e a Fiocruz Biomanguinhos contribui com essa estratégia associada ao Programa Nacional de Imunizações com a produção por mais de 20 anos da vacina contra o sarampo. Próximo. Esse Programa Nacional de Imunizações o número e percentual de doses de imunobiológicos adquiridos segundo procedência no Brasil em 2007. Né? Hoje, 83% das vacinas utilizadas no sistema público de saúde são de produção nacional, tá? Através da Biomanguinhos, Fiocruz, Instituto Butantan em São Paulo, Fundação Ataulfo de Paiva, Instituto Tecpar do Paraná. Todas as instituições públicas ou ligadas aos governos dos seus estados. Então, em 2007, o total de doses foram 215.645.000
doses disponibilizadas gratuitamente no sistema público de saúde, contra 35.790 milhões de doses adquiridos de laboratórios internacionais e que são, em muitos casos, vacinas especiais, ainda caras, e que não há condições ainda de incorporação ao Programa Nacional em virtude do alto custo. Próximo. Então, qual é o racional da produção pública de vacinas? A existência de forte presença de laboratórios públicos, com a criação em 1900 do Instituto Butantan e do Instituto Soroterápico Federal, a Fiocruz. Inexistência no Brasil de produtor privado. É uma produção de alto custo. Em 1982, uma multinacional que operava no país fecha a produção de biológicos após uma inspeção, preferiu fechar do que se adequar à legislação sanitária, que foi a Sintex, e houve uma crise muito grande no país. Foi quando, então, em 1983, foi adotada a estratégia e criado o Programa Nacional de Imunizações. O Brasil tem uma enorme população, 186 milhões, 3,2 milhões de nascimentos ano, tem uma enorme demanda, dependência de importação e vulnerabilidade. E precisa buscar uma garantia de suprimento, qualidade assegurada e preços competitivos. Próximo. Quais são os fatores convergentes para essa política? O Programa Nacional de Imunizações, que é altamente efetivo, é um dos melhores, é considerado um dos melhores programas mundiais, proporciona alta cobertura vacinal, resultados tangíveis, como a gente acabou de ver pelos gráficos da poliomielite e do sarampo, e tem as estratégias, procura adotar as estratégias corretas. Programa Nacional de Autossuficiência Nacional de Imunobiológicos, também, criado na década de 80, que foi responsável pela modernização dos laboratórios públicos. E também um outro fator convergente é o fortalecimento das atividades de regulação da qualidade. Tanto o IN, inicialmente o INCQS, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que fica dentro da Fiocruz, mas é ligado à Anvisa, é o laboratório da Anvisa, né? E por onde passam todas as vacinas disponibilizadas nos postos de saúde, no sistema público, tanto faz serem de aquisição nacional ou importadas, elas passam previamente pelo controle do Instituto Nacional, do INCQS, né, lote a lote, antes de serem disponibilizadas para o sistema público. Próximo. Quais são os desafios para a incorporação de novas vacinas? Então, o Programa Nacional de Imunizações do Brasil é o mais competente e de alta efetividade. Tem um mercado público de 750 milhões de reais. O acesso é universal e gratuito. Todo mundo pode ir ao posto de saúde vacinar seus filhos. E procura dar apoio aos laboratórios públicos produtores. E o maior desafio do PNI e dos laboratórios produtores várias novas vacinas estão disponíveis no mercado internacional, porém são tecnologicamente mais complexas, de alto valor agregado, existe um grande desequilíbrio entre a oferta e a demanda e tem um altíssimo preço. Algumas das vacinas planejadas para introdução no Programa Nacional de Imunizações, que estão incluídas no PAC, é a vacina contra pneumococos conjugada, heptavalente, porém que ainda custa $65 a dose. A vacina contra a meningite meningocócica, sorogrupo C conjugada, é uma vacina moderna, que ainda está a $32 a dose, porém ela já está disponível nos CRIs. CRIs são centros de referência imunobiológica que existem em cada estado. Eu vou apressar um pouquinho, porque já está a minha plaquinha ali. A vacina pentavalente, DTP, hepatite B, HIV e RIB, que é um desenvolvimento entre Biomanguinhos e o Instituto Butantan. A dupla viral, sarampo e rubéola, e a vacina de HPV, que ainda está na ordem de $360 a dose. Próximo.
As políticas de P&D, de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, a gente tem que, não pode desconsiderar a Inovacina, através da portaria do Ministério da Saúde, assinada em 2006, o DST-AIDS e o Programa Mais Saúde, o PAC Saúde, onde a medida 2.25, que visa reduzir a mortalidade de doenças endêmicas e diagnóstico precoce, a medida 2.12, incorporação de novas vacinas até 2011, a vacina contra a meningite C conjugada, a vacina contra pneumococos conjugada. E a medida 3.3, que apoia os laboratórios produtores nacionais para a produção local de vacinas, a dupla viral, pneumococos e a meningite conjugada, pentavalente, rotavírus e gripe. Próximo. Bom, dentro do que estamos fazendo na Fiocruz, próximo. A Fiocruz tem a sua presidência, suas vice-presidências e aqui a estrutura e várias unidades de pesquisa, né, de pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento e assistência. A Fiocruz atua em todas as áreas do conhecimento. Dentro da própria, ligado à vice-presidência, nós temos os programas de desenvolvimento tecnológico de insumos para a saúde, composto pela rede de desenvolvimento de vacinas, medicamentos, diagnóstico e novas plataformas tecnológicas, e o Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública. E temos aqui em Biomanguinhos, a nossa unidade, temos Farmanguinhos, que é dedicada a fármacos, Biomanguinhos a imunobiológicos. Nós temos uma vice-diretoria de desenvolvimento tecnológico com um programa de desenvolvimento tecnológico, tanto em vacinas, reativos para diagnóstico e biofármacos. Próximo. Esta é a cadeia de inovação na Fiocruz, onde a gente pode ver a participação de Biomanguinhos, que é a unidade que desenvolve produtora final, que coloca e fornece ao Ministério. Ela já participa desde a pesquisa básica aplicada em parceria, fazendo parceria em projetos com institutos de pesquisa da Fiocruz, do próprio programa, de universidades e outras instituições de pesquisa. Temos na fase de desenvolvimento e ensaios clínicos, o CDTS, Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, o próprio PDTIS, Biomanguinhos e uma planta de protótipos, que este é um gap que vem sendo identificado de forma a poder transformar o conhecimento em produto. Participamos também da rede de estudos clínicos, junto com o Instituto Fernandes Figueira, o Hospital Evandro Chagas, Instituto de Pesquisa Evandro Chagas, Biomanguinhos e ensaios clínicos e na própria produção. E essas setas significam, já foi dito aqui, o desenvolvimento de uma vacina não é menos de 15 anos, leva de 15 a 20 anos, e após lançamento no mercado, por vezes é identificado algum problema e tem que retornar a qualquer uma das fases, ou até mesmo a pesquisa básica. Quer dizer, é um investimento de risco, né? Porque chega no final da cadeia e às vezes você não tem o produto. Próximo. Bom, Biomanguinhos. Biomanguinhos vem construindo uma base tecnológica e industrial para atender as demandas do país. É o principal fornecedor de imunobiológicos para o Ministério da Saúde, tanto de vacinas, reagentes para diagnóstico e biofármacos. Tem um desenvolvimento endógeno, 25 projetos de desenvolvimento tecnológico em andamento. Tem parcerias tecnológicas, tá, através de transferência de tecnologia, de forma a acelerar a incorporação de tecnologia e de novos produtos. Aí eu discordo do João, a gente acabou de incorporar e a produção está totalmente nacionalizada da vacina contra hemófilos e influenza, que previne um tipo de meningite em crianças. É uma vacina moderna, conjugada, e foi através de um acordo de transferência de tecnologia com a GlaxoSmithKline da Bélgica. Esses têm sido os nossos parceiros, a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, na década de 30, 37, 40, né, para vacinas de febre amarela, Instituto Merrier da França, Instituto Biquem, e mais recentemente a Glaxo e a Chembio dos Estados Unidos em reativos para diagnóstico da AIDS, teste rápido de AIDS, que dá o resultado em 10 minutos. E desenvolvimento conjunto com empresas privadas e institutos de pesquisa, o próprio Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, o Instituto Butantan de São Paulo, o FRJ, Instituto de Biologia Molecular do Paraná, Chembio dos Estados Unidos. Tivemos o primeiro contrato
de transferência de tecnologia do reativo de AIDS, de HIV, e já estamos no desenvolvimento conjunto para um teste rápido de malária, leptospirose e leishmania. E temos também parcerias com instituições de Cuba, do Polo Científico de Cuba, na área de biofármacos, interferon e eritropoetina. E com a GlaxoSmithKline, mais 2 acordos, a vacina tríplice viral e a vacina contra a rotavírus. Então, estamos fazendo novos investimentos em infraestrutura. É necessária a modernização dos laboratórios e infraestrutura para adequação às boas práticas laboratoriais, boas práticas de fabricação e biossegurança, para chegarmos ao desenvolvimento de novos produtos e ampliação do acesso a imunobiológicos. Próximo, por favor. Essa é uma evolução apenas do que a gente tem avançado em termos de desenvolvimento, né? O número de profissionais que tínhamos em Biomanguinhos em 2003 eram 48, em 2008 somos 149, ainda muito aquém da necessidade, mas estamos caminhando. Os investimentos em P&D têm aumentado significativamente, passando de 3 milhões de reais para 21 milhões. Aqui o nosso grande desafio é aumentar para 50 milhões de reais até 2010. Próximo. A nossa área, nosso desenvolvimento tecnológico, né, é voltado para as demandas de saúde pública, visando economia de divisas, ampliação do acesso e redução de gastos do Ministério da Saúde com a incorporação de novas tecnologias. Então, nosso programa na área de vacinas, várias doenças, testes de diagnóstico e biofármacos. E em tecnologias, temos projetos com vacinas quiméricas, vacinas DNA recombinantes, vacinas conjugadas, testes moleculares, citometria do fluxo, testes rápidos, anticorpos monoclonais humanizados, proteínas terapêuticas recombinantes, conjugação química e novas formas de liberação e novas formulações. Próximo. E o grande desafio para a pesquisa e desenvolvimento em Biomanguinhos é a conclusão da planta de protótipos, que é parte do CIPBR. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2009 e ela visa o scale-up, estudos de rendimento, formulação, produção de lotes clínicos e estará disponível para desenvolvimento de projetos não só de Biomanguinhos, como da própria unidades da Fiocruz, como de outras instituições. Ela está sendo construída com o apoio do BNDES, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e da própria Fiocruz. Então, há necessidade de fortalecimento e ampliação de instalações laboratoriais com boas práticas de laboratório e biossegurança e recursos humanos qualificados. Próximo. Estamos na busca de nos tornarmos uma indústria competitiva. A implementação do Parque da Saúde, o PAC, CIT e o PITSE, objetivando viabilizar os investimentos necessários, a aceleração na incorporação de novas tecnologias de produção de produtos de interesse ao SUS, com o fortalecimento das instituições Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento autóctone, fomento de parcerias tecnológicas em desenvolvimento e produção, transferência de tecnologia como instrumento de aceleração e parceria com o setor privado nacional. Temos utilizado o poder de compra do Estado para a introdução de novos produtos, com a obrigação de, ao adquirir os insumos de um determinado laboratório, a obrigação da transferência de tecnologia ou ser produzido, esse imunobiológico ser produzido no país. E, próximo. Este é o CIPBR, tá, em construção, que é o Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos para Diagnóstico. É um empreendimento de 15 mil metros quadrados, laboratórios e áreas técnicas e de apoio, e o início das atividades está previsto para 2009. E eu queria colocar algumas coisas ainda, né, com relação à colocação, assim, ao uso de compra do Estado. Não só
para a introdução ou a produção de um imunobiológico, como, por exemplo, a vacina RIB, que é uma vacina conjugada moderna, que assinamos um contrato com a Glaxo, no final de 99, e nós tivemos, além da tecnologia já nacionalizada e incorporada da vacina RIB, nós tivemos ganhos secundários. Primeiro, porque nós tivemos que adequar nossos padrões de qualidade para poder incorporar a tecnologia dessa vacina. E estes padrões nós fomos transferindo ou aplicando às demais vacinas. Com isso, nós somos certificados pela Anvisa, participamos de um processo muito complexo de pré-qualificação pela Organização Mundial da Saúde, e hoje nós exportamos a vacina de febre contra a febre amarela para mais de 60 países. Já atingimos a marca de 100 milhões de doses exportadas. E recebemos, início de 2008, a pré-qualificação da vacina contra a meningite AC polissacarídica, também pela OMS, e estamos exportando para os países africanos. Isso está correspondendo a 5%, mais ou menos, das exportações nacionais na área farmacêutica, né? Um outro ganho é uma estratégia que tem se mostrado correta e tem dado certo, os contratos de transferência de tecnologia, em que é um contrato em que é win-win. É bom para o laboratório que está transferindo a tecnologia e é bom para o país que está incorporando a tecnologia, né? Isso, aliado a um programa forte de desenvolvimento tecnológico, pode trazer muitas vantagens. Um exemplo disso é quando recebemos a tecnologia da vacina RIB da GSK, nos aliamos com o Instituto Butantan e estabelecemos a vacina tetravalente DTP-RIB. Então, a criança que ia ao posto de saúde e no mesmo dia tinha que tomar 2 injeções, ela toma uma. É uma vacina conjugada. A partir daí, nós estamos desenvolvendo e entrando em estudos clínicos já com a vacina contra a meningite C conjugada, que é uma vacina que ainda está custando $32 a dose. Nós já estamos partindo. Então, tem se mostrado uma estratégia correta. O uso do poder de compra do Estado aliado a um desenvolvimento tecnológico interno. E, próximo, muito obrigada. Eu acho que a gente está num momento interessante da vida do país. A gente teve, dos anos 80, aquela ideia de que tudo que vinha do setor público era ruim. Entramos na etapa seguinte com a ideia de que tudo que vinha do setor privado é bom. E agora o grande desafio brasileiro é estabelecer um pragmatismo, saber o que tem que vir do setor privado, o que tem que vir do setor público. E, para isso, tem que ter um diagnóstico muito claro sobre quais os interesses do país, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, do ponto de vista de preço e tudo mais. Aquela geração dos anos 50 foi a geração mais pragmática que já passou, de dirigentes que já passaram pelo país, porque eles pegavam os objetivos finais, o que é bom da multinacional, o que é bom da empresa estatal. Eu acho que esse pragmatismo, passado dessa fase, nós estamos no fim de um ciclo de financiarização da economia, aí, um ciclo de demonização do Estado, mas sem perder a autocrítica sobre os erros que foram cometidos nos anos 80. E esses pilares, tipo Embrapa, tipo Fiocruz, que são muito importantes, até como um diagnóstico do que é relevante ou não na hora das grandes negociações que terão que ser feitas aí sem preconceito. É um momento bem interessante para quem gosta de grandes emoções aí, com essa crise internacional.